Quando criança eu sonhei em ser usado pelas mãos do meu Deus. Mas hoje sou tão grande, o que aconteceu? Os meus olhos não conseguem mais te ver. Mas hoje estou morrendo de saudade na margem do rio. Me traz de volta, eu quero voltar a ser aquela criança de puro coração. Eu quero ser aquela criança de puro coração. Quando criança eu sonhei em ser usado pelas mãos do meu Deus. Quando criança eu sonhei em ser usado pelas mãos do meu Deus. Mas hoje sou tão grande, que aconteceu? Os meus olhos não conseguem mais te ver. Mas hoje estou morrendo de saudade da margem do rio. Me traz de volta, eu quero voltar a ser aquela criança de puro coração. Eu quero voltar a ser aquela criança de puro coração. Eu quero voltar a ser aquela criança de puro coração. Eu quero voltar a ser aquela criança de puro coração. Eu quero voltar a ser aquela criança de puro coração. Boa noite, a paz seja com todos. Gostaria de dizer para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da EQ Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos aqui no objetivo de abençoar cada vida, cada lar, cada família, e que Deus possa estar edificando a sua vida na base, no fundamento que é Jesus. Ele é a rocha e Ele é aquele que vai te sustentar nesses momentos difíceis que você tem enfrentado da sua vida, neste momento de solidão, nesse momento de desafios, porque todos nós estamos enfrentando as adversidades, mas Deus é um Deus poderoso para nos fazer fortes, para nos fazer firmes e para que a gente venha construir uma vida emocional, uma vida financeira, uma vida familiar, né? Principalmente a nossa saúde, está tudo no controle de Deus, que possamos construir firmados, baseados, né? Alicerçados na rocha
e que é Jesus Cristo, né? Que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos ter entendimento dessa palavra, saber ouvir e praticar e colocar em observância aquilo que a gente tem aprendido, né? Do decorrer dos anos, dos meses, dos tempos de vida cristã. Então, a gente tem que colocar realmente isso em prática, para que a gente possa ter um fundamento, para a gente possa ter uma raiz, né? De que a nossa base seja Deus, porque só Ele pode sustentar uma casa, uma família. E o tema da palavra de hoje é esse, né? Preparar as bases para aquilo que vai chegar, ou para aquele que vai chegar. Quem é que vai chegar? É o Cristo, é o Messias, é aquele que virá para nos resgatar, para nos salvar, para levar a tua igreja sem mácula, sem mancha, um povo preparado, exclusivo, né? O sacerdócio, o povo eleito do Senhor Jesus. Então, você, igreja de Jesus, você é um escolhido de Deus. E lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, você que quer acompanhar comigo aí, onde você estiver, na sua casa, em qualquer lugar, acompanha comigo ou medite, né? Abra o seu coração e medita nessa palavra, coloque ela em observância no seu dia a dia, em nome de Jesus. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpetos contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, essa parábola que o Senhor Jesus ensina é uma lição, né, de uma construção civil. Ele colocou como exemplo um fundamento de uma casa. Uma casa, ela não pode ser construída sem ter uma base, sem ter um alicerce, sem ter colunas. Então, tanto para a nossa vida cristã, a nossa vida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, né, quanto também preparar a nossa vida espiritual para a volta de Jesus, ou também para todas essas calamidades, essas catástrofes que estão acontecendo no mundo, né, no Brasil principalmente. Então a gente vê aí tantas coisas acontecendo, tsunami, terremotos, guerras, pestes, fomes, né? Não só essa doença, esse vírus que tem matado muita gente, mas também a fome, né? A fome tem matado muitas pessoas e há muitas coisas que estão acontecendo no mundo que isso é inevitável, porque a palavra do Senhor está se cumprindo, a volta de Jesus está próxima. Mas o que eu quero trazer para você é que você tenha um crescimento espiritual baseado nas verdades bíblicas, baseado na sã doutrina, para que você tenha uma vida alicerçada, tanto espiritual, porque o espiritual vai transferir no seu emocional uma força maior para você superar tudo isso, para você entender que em Jesus você é mais do que vencedor, né? E em Cristo Jesus você pode todas as coisas, porque Ele é que te fortalece, Ele é que te faz forte diante dessas adversidades que a gente tem enfrentado. E nessa passagem bíblica, é bem porque o Senhor começa com a expressão todo aquele pois, porque muitas pessoas que professam Jesus, mas não o possuem como Senhor e Salvador. Há pessoas que são religiosas, mas estão totalmente perdidas. Há pessoas que são muito cerimoniosas com as coisas espirituais, mas não são consagradas a Deus. Então, a gente entende que em Jesus, né, nós conhecemos o valor de receber um milagre. Que às vezes as pessoas querem um milagre, mas não querem conhecer o dono do milagre, o dono da bênção. Eu quero o milagre, eu quero a minha cura, eu quero a minha libertação, eu quero a minha vitória. Mas elas não estão preparadas para realmente receber e conhecer o Filho de Deus e conhecer a pessoa bendita de Jesus. Então é o que Deus quer que a gente venha fazer, para que a gente tenha realmente um fundamento sobre essa estrutura, que a base é Jesus, é Deus. A gente precisa dar ouvido à palavra de Deus e saber abandonar, né, maus hábitos, coisas que não nos levam à edificação, coisas que não nos levam a
uma vida melhor, porque senão a gente vai estar construindo. Você para pensar, você pensa assim, até aqui na minha caminhada cristã, eu construí o que na minha vida? Na minha vida, no meu ser, no meu eu, na minha identidade. O que eu tenho me tornado para Deus? Então isso já é uma construção, então a gente tem que lançar diante dessa rocha coisas preciosas. O que é precioso? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é preciosidade para nós. Como lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, tornai, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a gente tem que tornar praticante da palavra e não somente ouvinte. Senão a gente vai estar ouvindo, e com isso está construindo não sei o que, um viver vazio. A gente vive e a gente não só existe, mas a gente tem que viver uma vida plena, uma vida transbordante das promessas de Deus para nós. Então, às vezes, nós não desfrutamos do que Deus já derramou sobre a sua igreja, porque nós não estamos dando ouvido, não estamos crendo, não estamos lançando, não estamos semeando aquilo que Deus mandou a gente semear, que é semear o bem, pagar o mal com o bem, saber estar fazendo aquilo que venha realmente trazer uma edificação sólida. Porque hoje em dia está tudo muito vazio, É casamento muito líquido, que não é aquela coisa sólida, Casa separa. Então a gente vê que hoje em dia está tudo muito a desejar. A gente tem que construir algo mais sólido, tanto com Deus, quanto dentro de casa, quanto também na vida espiritual. Então, para que a gente, quando vier as tribulações, que elas existem, as circunstâncias difíceis na vida, a gente saber que em Deus a gente consegue suportar. Em Jesus, conhecendo a palavra de Deus, a gente suporta tudo isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então a gente está lançando, quando você está construindo algo, quando você está semeando uma palavra, você está lançando alguma coisa para construir em cima de alguma coisa, não é uma base. Então você está edificando alguma coisa, é uma palavra que dali ela vai crescer, ela vai germinar. Quando você semeia palavras que levam maldição, que levam um choro, uma tristeza, você está fazendo com que aquilo ali cresce o que naquilo ali? Então você tem que saber o que você tem lançado sobre esse fundamento. Que nós somos pedras vivas do Senhor Jesus. O fundamento é Jesus, Ele é a pedra principal, Ele é a pedra angular, Ele é aquela pedra que foram rejeitada pelos judeus, que é uma pedra que nos dá um firme fundamento. Existem dois tipos de materiais para se construir uma vida, uma casa espiritual bem construída. Um é composto de ouro, prata e pedras preciosas, que são materiais valorosos, tais como revelação, graça de Deus, mistério. O outro é feito de madeira, palha e feno, que são de nenhum valor, tais como jejuar, fazer sacrifícios e etc. Há muita gente que faz a sua vida espiritual sob madeira, palha e feno. Ouro pode derreter, mas não acaba, continuará sendo ouro. Agora, quando tocarmos fogo na palha, na madeira e no ferro, eles viram cinza, desaparecem. Para construir uma vida bem edificada, precisamos de um ministério com o Cristo vivo, que conhece os mistérios e que sabe que a madeira, a palha e o feno são estes negócios de dizer coisas banais, coisas passageiras, coisas que não trazem uma edificação para a vida das pessoas. Então o ouro, como a Bíblia nos ensina, que a nossa fé é provada como ouro no fogo. Então ela passa pelo fogo, ela pode até derreter, mas ela continua sendo ouro. Então a sua fé passa pelo fogo, mas ela para se tornar uma fé mais purificada, uma fé desenvolvida, porque a fé que vem de Deus é uma fé sobrenatural, uma fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é uma fé qualquer, que eu acredito que se eu tomar um analgésico para curar uma dor de cabeça, aquele analgésico vai curar a minha dor de cabeça, Isso é uma fé normal, natural, mas a fé que vem de Deus é uma fé sobrenatural, que ela vê o sobrenatural de Deus agir
que ela acredita, mesmo não enxergando visivelmente a possibilidade daquele milagre ou daquela vitória, daquilo acontecer na nossa vida, nós acreditamos que já está trazendo à existência todas as coisas, né? Pelo poder da fé, pelo poder da oração, pelo poder da palavra de Deus. Em Mateus 16:18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro, né, que é como pedra, né, o próprio Cristo falando para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas sobre você eu vou edificar a minha igreja, né? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então nós somos a igreja de Jesus, nós somos pedras vivas do Senhor Jesus, do grande edifício de Deus. Nós estamos sendo lapidados por Deus diante das adversidades, das circunstâncias, das crises existenciais. Nós estamos sendo lapidados por Deus para poder ser encaixados nesse edifício, porque ele é grande. Vocês são pedras vivas do Senhor Jesus. Então deixa que no momento dessa aprovação você saia aprovado com uma fé mais sólida, uma vida mais diante de Deus fortalecida, né? 1 Pedro 2,4 diz assim: chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então essa pedra é o Cristo vivo em nós. Então quem nela crê de maneira alguma será envergonhado. Então nós não temos que envergonhar do Senhor Jesus, nós não temos que envergonhar de ministrar o Evangelho, de pregar o reino de Deus, de dizer às pessoas a se voltar a um arrependimento, porque Jesus está às portas. Então que você se arrependa, que você venha se humilhar diante desse Deus, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo e oportuno Deus venha te exaltar. E Ele vai te honrar, e Ele vai te restaurar e restituir a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, né, o seu trabalho, as suas finanças, seus negócios, a sua saúde, porque nós cremos, nós acreditamos, né, que Jesus de maneira alguma Ele vai te deixar envergonhado, Ele vai te deixar caído, porque Ele te toma pela mão direita e te levanta e te coloca de pé. Então construa a sua vida nessa rocha, construa a sua casa, a sua família, edifica a sua vida em todas as áreas, edifica ela na rocha que é Jesus, na palavra de Deus. Quando a gente fala edifica, né, a gente se torna prudente. Quando a gente começa a praticar a palavra, a gente se torna pessoas prudentes e sábias, e não insensatas, como aquele homem que construiu a sua casa numa areia. A casa, ela tem que ser construída num lugar firme, num lugar sólido, numa base, numa rocha. Então, o que isso traz para nós hoje? Ainda que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte, eu sei quem está comigo. Eu sei que quem me sustenta é Deus. Quem sustenta a nossa vida é Deus. Quem segura a sua vida é Deus. Quem está segurando as nossas vidas nesses momentos difíceis de crise é Deus. Jesus, Ele é a rocha. Nós vamos orar a Deus e agradecer a Deus por este momento, por essa palavra de edificação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra. Nós te engrandecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para edificar essas vidas, para preparar, meu Deus, essas bases, Senhor, firmada, consolidada, Senhor, na Tua verdade, na Tua palavra. Que todos nós possamos colocar em prática, Senhor, em observância, Senhor, a fé, a esperança, o amor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através das Suas sagradas Escrituras, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a ser prudentes, sábios, para construirmos, Senhor, tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, firme, Senhor, no propósito, no fundamento que é Jesus, porque ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o fundamento que é Jesus.
é o Cristo ressurreto, é o Cristo que virá para resgatar a tua igreja. E no nome de Jesus, Senhor, abençoa essas famílias profetizando a cura, o milagre, a prosperidade de Deus, profetizando a bênção, Senhor, que entra nessa casa, a cura divina, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento de oração e de palavra de meditação, Senhor. Obrigado por esta verdade, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de deixar aqui também um aviso. No dia 6 agora acontecerá a live do pastor Mário de Oliveira, né? Vida para o Brasil. Então que você possa estar conectado no YouTube, no canal, no portal BR4 Quadrangular. Então que você esteja pronto para poder receber essa consagração do óleo, que será consagrado nesse dia. A Igreja do Evangelho Quadrangular, da segunda igreja aqui em Bambuí, Minas Gerais, estará fazendo as entregas, trabalhando com delivery, trabalhando com entregas para você. Na porta da igreja também a gente vai estar fazendo as entregas. Lógico, tomando todas as medidas possíveis, né? As restrições quanto ao decreto o Covid-19. Então a gente está aí firmes na fé, acreditando que tudo isso vai passar e mantendo a esperança que quem guarda a nossa casa é Deus, né? Que o sangue de Jesus venha cobrir a sua casa, que nenhuma praga chegará à sua tenda em nome de Jesus. E aqueles que foram contaminados, que o Senhor Jesus possa estar levando a cura divina, né? A bênção dele sobre essas pessoas, que elas se recuperem em nome de Jesus. É o que nós desejamos e profetizamos para essas vidas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Fica na paz, em nome de Jesus.